Aeroporto de Guarulhos, Guaru. A luz do início da manhã se derramava sobre o piso polido, transformando o movimentado terminal em um mosaico de passos apressados e vozes inquietas. Clara Alves, grávida de 7 meses e carregando o peso da exaustão em suas lentas respirações, empurrava o carrinho do filho pela multidão. Seu pequeno, com pouco mais de 1 ano, agarrava um cobertor cinza macio e piscava para o mundo com olhos inocentes, ignorante da tempestade que se formava a poucos metros de distância. Clara murmurava palavras suaves para ele, sua voz fina, mas firme, tentando manter a calma que ainda lhe restava. Atrás dela, a mala de mão preta da Mercedes de Rogério Drummond rolava bruscamente pelo chão, arrastada por uma mão que parecia nunca ter conhecido a ternura. Seu maxilar estava cerrado, seus ombros retraídos, e seus olhos ardiam com algo frio e perigoso. Clara já tinha visto aquele olhar antes, mas nunca em público, nunca onde a fuga era possível. Ao lado dele caminhava Adriana Campos, impecavelmente vestida, segurando seu iPhone como se fosse uma arma pronta para disparar. A atenção de Rogério alternava entre a tela que ela lhe mostrava e as costas de Clara, e cada olhar aguçava sua raiva. Clara pressentiu a tensão antes de ouvi-la. Uma sombra moveu-se muito rapidamente atrás dela. Passos se aproximando, respiração ofegante de fúria. Ela virou o suficiente para ver o rosto de Rogério contorcido, sombrio, diferente do homem em quem ela um dia confiara. O barulho do terminal diminuiu em seus ouvidos, seu coração apertou. Algo terrível estava prestes a acontecer. Rogério parou diretamente na frente do carrinho, bloqueando seu caminho. Então é isso que você estava escondendo? Ele sibilou, jogando o celular na direção do rosto dela. Na tela, havia um vídeo borrado, granulado e obviamente falso, mas feito para ferir. A respiração de Clara engasgou. Rogério, isso não é real. Eu não... Mentirosa! Ele gritou. Adriana colocou a mão no braço dele, fingindo acalmá-lo enquanto sorria com doçura venenosa. Ela está te traindo, Rogério. Eu te avisei. Viajantes diminuíam a velocidade ao redor deles, sentindo a faísca do perigo. O filho de Clara choramingou, chutando suas perninhas. Clara estendeu a mão para ele, mas Rogério agarrou seu pulso com muita força, muito rápido. A dor subiu pelo seu braço. Ela ofegou, cambaleando ligeiramente com a pressão. Eu confiei em você, Clara. Ele rosnou, mas você me fez de idiota. Por favor, ela sussurrou. Aqui não, nosso filho está vendo. Mas Rogério não estava mais ouvindo. O sussurro de Adriana se enrolou em seu ouvido, alimentando o fogo. Ele puxou o braço de Clara para cima com força brutal. O estalo ecoou mais alto do que os anúncios do aeroporto. As pernas de Clara cederam. Seu filho gritou. As pessoas ao redor congelaram. Clara caiu de joelhos, agarrando a barriga com a mão livre, o terror colidindo nela como gelo. O mundo girou. Sua visão embaçou. Ela mal conseguia respirar. Rogério estava parado sobre ela, o peito arfando, ignorando ou não querendo saber que ela estava grávida do seu segundo filho. Adriana recuou, de repente nervosa, olhando em volta enquanto celulares se levantavam e câmeras focavam. Vozes ondulavam pelo terminal, enquanto mais viajantes paravam, sem saber se intervir ou recuar. Uma mulher perto da fila de segurança cobriu a boca, sussurrando para alguém chamar a polícia. Um oficial da segurança hesitou, rádio na mão, enquanto um senhor idoso se colocou protetoramente na frente do carrinho, protegendo a criança que chorava. Clara sentiu o chão frio pressionando seus joelhos, cada segundo se estendendo dolorosamente por dentro. Clara levantou os olhos, tremendo, enquanto a figura entrava em vista.
e no momento em que reconheceu quem era, toda a direção de seu destino mudou. Clara nunca imaginou que sua vida se desmoronaria de forma tão pública. Enquanto estava de joelhos no chão frio do aeroporto, com a dor queimando em seu braço, sua mente voltou aos inícios silenciosos da vida em que ela acreditava. Antes de se tornar Clara Drummond, ela era Clara Alves, uma garota de uma cidade modesta de Minas Gerais, criada por pais que a ensinaram que a gentileza era força e a lealdade era amor. Sua mãe morreu quando Clara estava na faculdade, e seu pai a seguiu 1 ano depois, deixando-a com uma sensação de solidão sobre a qual ela nunca falava. Ela havia sido uma estudante da FGV, estudando logística e sistemas de fornecimento globais, um campo que amava pela sua clareza, estrutura e honestidade. Números não mentiam. Pessoas às vezes mentiam. Ainda assim, ela acreditava no melhor nas pessoas. Essa fé moldou toda a sua vida. Então veio Rogério, charmoso, brilhante, magnético. Ele entrou no seu mundo durante uma feira de carreiras, enquanto ela estava na fila, segurando um currículo impresso na biblioteca do campus. Ele parecia um homem que realmente havia. Em meses, eles eram inseparáveis. Ele prometeu o mundo a ela, e por um tempo, ele o deu. Fins de semana em Paraty, jantares tarde da noite sob as luzes da cidade, uma sensação de segurança que ela não sentia desde a infância. Ela deixou a FGV após o falecimento do pai, dizendo a si mesma que voltaria em 1 ano. Mas o ano nunca mais voltou. Os negócios de Rogério cresceram, suas exigências cresceram, e o mundo dela encolheu para se igualar ao dele. No começo, ela não percebeu a lentidão com que ele estava esculpindo pedaços da vida dela. Ele disse para ela não trabalhar, dizendo que a gravidez exigia descanso. Ele mudou a senha da conta bancária conjunta, dizendo que cuidaria de tudo. Ele os mudou para uma cobertura tão alta sobre a Avenida Paulista que Clara se sentia isolada do chão. Quando ela se tornou mãe, seu mundo se estreitou novamente, desta vez em torno do seu filho, um garotinho com os olhos do pai e seu sorriso quieto. Ela pensou que Rogério se acalmaria, mas em vez disso, ele ficou mais frio. Noites tardias, ligações secretas, um perfume que ela não tinha pairando nas camisas dele. Então Adriana apareceu, afiada, calculista, sempre parada muito perto de Rogério. Clara tentou acreditar no melhor, mas a distância entre eles crescia a cada dia. Agora, no caos do aeroporto, com o braço latejando e o filho chorando, ela entendeu a verdade que evitara por anos. Rogério nunca a protegeu. Ele a isolou, e Adriana estava esperando por este exato momento. Clara levantou a cabeça, respirando através da dor e do medo, enquanto uma nova figura atravessava a multidão, movendo-se com propósito, olhos fixos nela. Os saltos da mulher batiam forte contra o azulejo, sua expressão uma mistura de raiva e preocupação. Clara piscou, lutando para identificar o rosto. Havia algo familiar nos olhos da mulher, um calor enterrado sob a severidade. A multidão se moveu, murmurando enquanto ela se aproximava. Rogério se endireitou, tentando mascarar sua fúria, mas a mulher não olhou para ele. Ela se ajoelhou ao lado de Clara, sua voz baixa, mas firme. "Olívia, você consegue me ouvir? Está tudo bem. Eu estou aqui agora." Os olhos de Clara se encheram de confusão. Como essa mulher sabia seu nome? Por que a voz dela soava como uma lembrança de anos atrás, gentil, mas inegavelmente protetora? O maxilar de Rogério tensionou. "Olívia!" ele estalou. "Isso não é..." Mas Clara mal o ouviu, seu pulso acelerando ao perceber a verdade se formando em sua mente. Tudo estava prestes a mudar. Rogério Drummond
Passou anos construindo uma imagem que fazia os homens o temerem e os investidores confiarem nele. Poder não era apenas algo que ele detinha, era algo que ele vestia. Cada manhã começava com um treino rigoroso, um terno impecável e sob medida, e a caneta Montblanc de assinatura guardada no bolso do paletó como um distintivo de domínio. Quando ele entrava na torre da Drummond Global Holdings na Faria Lima, ele já era uma tempestade que ninguém ousava interromper. No mundo corporativo, Rogério era conhecido por seus instintos afiados e precisão implacável. O homem podia desmantelar um acordo com uma única frase ou fechar um com um sorriso gelado. Ele comandava as salas de reuniões com confiança e, por anos, o mundo o admirou por isso. Mas, sob aquele exterior polido, estava alguém que temia ser questionado, temia a imperfeição, temia perder o controle. E controle era a única linguagem que ele entendia. Clara tinha visto vislumbres daquela escuridão muito antes de qualquer outra pessoa. Ele tinha momentos em que a gentileza parecia real. Momentos em que segurava o filho deles com ternura. Momentos em que beijava a testa dela enquanto ela dormia. Aqueles vislumbres a faziam acreditar que ele ainda era o homem por quem ela se apaixonou. Mas a cada ano, sua gentileza se esvaía um pouco mais, substituída por algo afiado, algo frio. Quando Adriana entrou em cena, o último resquício dessa gentileza evaporou. Na Drummond Global, Adriana se destacou imediatamente. Ambiciosa, calculista e faminta por influência. Rogério valorizava a lealdade, mas valorizava a admiração ainda mais. Adriana lhe deu ambos, adulação e lisonja, palavras inteligentes e uma disposição para fazer o que fosse preciso para manter sua atenção. Ela lia seus humores, previa suas necessidades e sussurrava em seu ouvido nos momentos exatos. Ela o fazia se sentir invencível, mesmo quando sua liderança estava escorregando por baixo da superfície. A verdade é que o império de Rogério não era tão estável quanto ele fingia. Uma discrepância financeira oculta havia sido enterrada meses atrás, e a única pessoa que acidentalmente tropeçou nos documentos suspeitos foi Clara. Ela perguntou a Rogério sobre eles gentilmente, pensando que tinha entendido mal. Ele reagiu com fúria fria, dizendo que ela era muito frágil para entender negócios de verdade. Aquela noite foi a primeira vez que ela viu o medo por trás da sua raiva. O mundo de Rogério dependia do silêncio dela, e Adriana sabia disso. Ela jogou com a paranoia dele, alimentando-o com dúvidas sobre a lealdade de Clara, transformando cada ação inocente em algo suspeito. Quanto mais Rogério escutava, mais ele apertava o controle. Ele se convenceu de que Clara era o elo fraco, a única que poderia arruiná-lo, a única que precisava ser vigiada. Ele não sabia que Clara vinha de um mundo de disciplina e inteligência. Ele não sabia que ela um dia sonhou em ser uma estrategista de logística, uma mulher que poderia resolver sistemas globais de cadeia de suprimentos com clareza e lógica. Ele não sabia quantas vezes ela o tinha acobertado discretamente, corrigindo erros em sua agenda ou encontrando arquivos perdidos que ele esqueceu de mencionar. Ele não percebeu a força tranquila dentro dela, mas Olivia Brooks percebeu. Enquanto Clara jazia ferida no chão do aeroporto, poucos minutos antes, a mente de Olivia revisitou uma memória de anos atrás, uma memória que Rogério não tinha ideia de que existia. Ela se lembrava de ter conhecido uma jovem estudante brilhante da FGV, chamada Clara Alves, em um seminário de logística. Lembrava-se das perguntas perspicazes que ela fazia. Lembrava-se de ter pensado: aquela garota vai mudar o mundo um dia.
Ela até conversou com a mãe de Clara depois, que orgulhosamente compartilhou que Clara era sua maior alegria. Agora, parada no presente, vendo a mão de Rogério ainda crispada de raiva, Olívia sentiu algo dentro de si estalar. Rogério, inconsciente da tempestade se formando por trás da expressão calma de Olívia, endireitou seu terno e deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da cena. Mas os olhos de Olívia nunca deixaram Clara. Rogério, ela disse calmamente, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Rogério congelou, sem saber por que a voz dela de repente carregava o peso de um veredicto final. E naquele instante, ele percebeu que Olívia não estava ali para protegê-lo de forma alguma. Adriana Campos havia aperfeiçoado a arte de parecer inofensiva. Por trás do sorriso polido e da voz gentil estava uma mulher que aprendeu cedo na vida que a sobrevivência pertencia aos espertos, não aos gentis. Nascida em Curitiba, criada em uma série de lares adotivos, ela entendia duas verdades melhor do que ninguém. O poder vinha da proximidade, e a confiança era uma fraqueza que ela poderia usar contra os outros. Quando atingiu os 30 anos, Adriana se tornou especialista em se infiltrar na vida de homens poderosos, aprendendo suas falhas e dobrando-os a seu favor. Quando ela entrou pela primeira vez na Drummond Global como assistente executiva, ela era quase invisível, quieta, eficiente, diligente. Mas a invisibilidade era apenas um disfarce. Ela estudou Rogério da mesma forma que um caçador estuda a presa. Ela observou como ele reagia quando desafiado, como seu ego inflava quando elogiado, como ele se suavizava quando uma mulher admirava seu sucesso. Em meses, ela dominou a fórmula que abriu a porta para sua vida privada. Rogério acreditava que Adriana o respeitava. Respeito não era a palavra. Ela idolatrava a ideia do poder dele. Ela o via não como um homem, mas como um degrau. Cada olhar demorado, cada risada suave de suas piadas secas, cada "Você é brilhante, Rogério", fazia parte de um roteiro que ela escreveu muito antes de ele sequer notá-la. Uma vez que ele finalmente a permitiu em seu círculo, sua verdadeira missão começou. Desconhecido para Rogério, Adriana não estava agindo sozinha. Uma facção de investidores da Drummond Global, homens mais velhos, mais ricos e muito mais perigosos do que Rogério, estava planejando silenciosamente empurrá-lo para fora. Suas irregularidades financeiras lhes davam influência, mas eles precisavam de alguém por dentro para desestabilizá-lo ainda mais. Alguém disposto a manipular seu casamento, aumentar sua paranoia, destruir seu foco. Adriana, com sua ambição e falta de consciência, era perfeita. Suas ordens eram simples: isolar Rogério, enfraquecê-lo emocionalmente e coletar provas de sua má conduta. Mas Adriana tinha suas próprias intenções. Ela não queria apenas que Rogério fosse removido, ela queria substituí-lo. Se ela pudesse transformar Rogério em um fantoche, mesmo que temporariamente, ela poderia subir mais alto do que qualquer assistente jamais subiu. Clara estava em seu caminho. Clara, com sua sinceridade. Clara, com sua graça tranquila. Clara, que Rogério um dia adorou. Adriana a odiou antes mesmo de conhecê-la, e quando percebeu que Clara havia descoberto os documentos, aqueles que provavam o uso indevido de fundos por Rogério, Adriana entrou em pânico. Clara não estava apenas no caminho, Clara era perigosa. Então Adriana fez o que sempre fazia. Ela distorceu a verdade. Ela alimentou Rogério com mentiras, cada uma cuidadosamente elaborada para semear dúvida e raiva. Ela insinuou que Clara estava escondendo algo.
Ela mencionou nomes desconhecidos. Ela deixou cair acusações sutis. Ela enviou provas a Rogério. Ela fabricou e-mails que Clara nunca escreveu, fotos que ela alterou, mensagens tiradas do contexto. Lentamente, Rogério mudou. Seu temperamento se aguçou, sua confiança rachou, e seu amor por Clara se curvou sob o peso da suspeita. A confrontação no aeroporto deveria ser uma tática de susto, não um desastre público. Adriana nunca imaginou que Rogério ficaria tão descontrolado. Ela não antecipou que Olívia apareceria e certamente não esperava dezenas de testemunhas filmando tudo. Enquanto estava no terminal, seu coração acelerou não com culpa, mas com medo. Ela tinha ido longe demais. Os investidores não a protegeriam se isso saísse do controle. Ela precisava que Rogério se acalmasse. Ela precisava que Clara ficasse em silêncio. Ela precisava de tempo para apagar as evidências antes que alguém ligasse os pontos. Mas quando Olívia se ajoelhou ao lado de Clara, Adriana percebeu que a situação estava escorregando por seus dedos. Olivia Brooks não era apenas mais uma executiva. Ela era a única pessoa que Adriana nunca poderia manipular, nunca enganar, nunca encantar. O pulso de Adriana palpitava enquanto ela observava Olívia se levantar em toda a sua altura, seu olhar fixo em Rogério com autoridade inconfundível. Pela primeira vez, Adriana sentiu algo desconhecido. Pânico, afiado e frio, se espalhando pelo seu peito. Olívia virou a cabeça ligeiramente, estreitando os olhos para Adriana. E naquele silêncio penetrante, Adriana entendeu algo que nunca havia temido antes. O jogo não era mais dela para controlar. As horas antes do incidente no aeroporto vinham se acumulando como pressão atrás de uma porta trancada, e ninguém sentiu isso mais claramente do que Adriana. Ela passou a manhã inteira tecendo as últimas peças de sua armadilha, forçando as inseguranças de Rogério até que se tornassem uma arma afiada o suficiente para quebrar qualquer um em seu caminho. Começou com uma mentira sussurrada durante o café, uma mentira projetada para acender o canto mais sombrio do temperamento de Rogério. Adriana mostrou-lhe uma mensagem adulterada, alegando que Clara havia se encontrado com outro homem perto do Parque Ibirapuera, uma história cuidadosamente construída a partir de fragmentos sobre os quais Rogério já estava inseguro. Rogério não questionou, porque Adriana falou com precisão, oferecendo preocupação envolta em veneno, dizendo que ela simplesmente queria protegê-lo da traição. Quando chegaram à cobertura, Rogério já estava fervendo, e Adriana só precisou empurrá-lo ainda mais. Ela apontou para as respostas lentas de Clara, sua expressão cansada, sua distância, transformando cada detalhe inocente em algo mais sombrio. O que Adriana não esperava era o quão completamente Rogério perderia o controle assim que a semente da suspeita fosse plantada. Ela planejou o caos, mas não o espetáculo público. Enquanto dirigiam para o aeroporto de Guarulhos, Adriana continuava alimentando Rogério com pequenas faíscas de raiva, sabendo que ele acenderia o resto por conta própria. Ela mencionou ter visto Clara enviando mensagens de texto para alguém tarde da noite, embora ela tenha fabricado toda a memória. Ela insinuou que Clara planejava deixá-lo, levando o filho e quaisquer pedaços de sua reputação que pudesse alcançar. A cada palavra, o controle de Rogério sobre a realidade diminuía, e Adriana observava com satisfação enquanto ele apertava seu controle sobre o mundo ao seu redor. Mas até Adriana subestimou a profundidade do medo de Rogério de perder o poder. Quando ele confrontou Clara no terminal, Adriana sentiu o plano escorregar de suas mãos no momento em que ele agarrou o pulso da esposa com aquela raiva violenta. Ela queria drama, não testemunhas capturando cada segundo.
À medida que a multidão se formava, o estômago de Adriana se apertava, percebendo que ela não controlava mais o resultado. Então Olivia apareceu, cortando o caos com uma presença que Adriana sempre temeu à distância. Adriana conhecia a reputação de Olivia, sabia que ela era perspicaz, ética e impossivelmente difícil de manipular, o que a tornava perigosa. Adriana se aproximou, fingindo preocupação. Mas os olhos de Olivia a pegaram como uma lâmina, sentindo a podridão por trás de sua máscara polida. Naquele momento, Adriana percebeu que suas mentiras inteligentes haviam atingido seu limite, e ela não conseguiria se safar do que Rogério acabara de fazer. Ela observou Olivia se ajoelhar ao lado de Clara, observou a multidão se inclinar, observou Rogério tropeçar em suas desculpas, e soube que o poder havia mudado. A armadilha que Adriana havia construído para Clara se voltou contra Rogério, e os investidores que a apoiavam não tolerariam esse nível de exposição pública. Ela tentou encontrar o olhar de Rogério, esperando redirecioná-lo, mas ele estava longe demais, muito envolvido em sua própria fúria para notar seu pânico silencioso. Pela primeira vez, ela temeu ter calculado mal, e erros em seu mundo nunca eram perdoados. A forma trêmula de Clara, a criança que chorava e a compostura firme de Olivia criaram uma imagem que Adriana entendeu instantaneamente, que se espalharia como fogo assim que a gravação surgisse. Ela sentiu o chão ceder sob suas ambições, percebendo que o cenário que ela engenhou havia se transformado em uma arma apontada de volta para ela. Adriana deu um pequeno passo para trás, tentando esconder seu medo, mas o olhar afiado de Olivia a seguiu como um holofote, expondo tudo o que ela esperava enterrar. Naquele instante frágil, Adriana entendeu que não controlava mais Rogério, a narrativa ou seu frágil lugar dentro da Drummond Global. Agora, a raiva de Rogério não diminuiu depois que ele quebrou o braço de Clara. Ela se intensificou, como se a humilhação pública apenas alimentasse algo distorcido dentro dele. Pessoas ofegaram, algumas gritaram e outras congelaram em choque. O som de uma criança chorando cortando o ar, forte o suficiente para abalar até o viajante mais ocupado. Clara tentou segurar seu braço quebrado, mas a dor irradiava tão violentamente que sua visão embaçou. Seus joelhos tremiam enquanto ela tentava se levantar, aterrorizada por desabar completamente enquanto carregava um filho dentro dela. Os choros do seu filho perfuravam seu coração, mas ela não conseguia alcançá-lo. Ela nem conseguia levantar a mão. Rogério pairava sobre ela, o peito subindo e descendo como um animal que esqueceu que era humano. "Você me envergonhou", ele rosnou, ignorando as câmeras apontadas para ele. "Você me fez parecer um idiota. Não ouse fingir que você é a vítima aqui." Os lábios de Clara se abriram, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Uma onda de tontura a atingiu, e ela lutou para permanecer consciente. Ela queria proteger seu bebê. Ela queria proteger seu filho. Ela precisava respirar, mas o medo apertou seu peito até que respirar parecesse impossível. Um oficial da segurança finalmente se adiantou, levantando a mão. "Senhor, preciso que você se afaste." Rogério se virou para ele. "Esta é minha esposa. Cuide da sua vida." "Senhor," o oficial repetiu firmemente, "você precisa se afastar dela." Rogério avançou como se estivesse pronto para lutar, mas a voz de Olivia cortou o caos. "Rogério!" Calma, controlada, perigosa. O som o parou no meio do passo. Clara piscou, forçando os olhos a se abrirem enquanto Olivia se aproximava, irradiando autoridade. Mas o corpo de Clara estava falhando mais rápido do que ela podia lutar. Seu braço latejava,
Seu abdômen apertava com uma pressão estranha e aterrorizante. Uma onda de náusea subiu. Ela sentiu seu coração bater na garganta, alto e frenético. "Clara, olhe para mim", disse Olivia, ajoelhando-se ao lado dela. "Você está sentindo contrações?" Clara tentou responder, mas as palavras se emaranharam em um gemido suave. Outra dor aguda se contorceu em sua barriga. "Algo está errado", ela sussurrou. "O bebê." O rosto de Olivia endureceu com urgência. Ela colocou uma mão firme nas costas de Clara. "Você precisa de ajuda médica agora." Adriana se aproximou, o pânico piscando por trás dos seus olhos. "Ela está fingindo", ela soltou, agarrando-se ao controle. "Ela sempre..." Olivia se levantou lentamente, voltando todo o seu foco para Adriana com um olhar que fez o terminal emudecer. Nem mais uma palavra. Adriana congelou. Rogério forçou uma risada frágil e sem fôlego. "Ela está bem. Ela é dramática. Ela faz isso para chamar a atenção." Mas sua voz tremeu. As rachaduras estavam aparecendo. Clara sentiu outra onda de dor atingi-la, e sua respiração falhou. Sua pele ficou pálida. A sala girou. "O bebê. Por favor." Aquelas palavras quebraram algo na multidão. De repente, uma mulher correu para a frente. "Eu sou enfermeira! Ela está em sofrimento!" Outro viajante gritou por uma ambulância. Alguém pegou cobertores. Um homem afastou o carrinho para que Clara não o derrubasse acidentalmente. Estranhos, completos estranhos, intervieram onde seu próprio marido não o faria. Rogério tentou passar por eles. "Saiam. Ela é minha esposa. Eu resolvo." Mas Olivia parou na frente dele, alta e inabalável. "Você já fez o suficiente." E Rogério viu, o olhar nos olhos de Olivia, que lhe disse que ela não era apenas mais uma executiva. Ela era uma ameaça. Uma grande ameaça. Clara tossiu, respiração superficial. Sua visão escureceu nas bordas. Olivia se abaixou novamente, firme e gentil, tocando o rosto de Clara. "Fique comigo, querida. A ajuda está chegando." Clara lutou para focar, lutou para respirar, lutou para ficar presente para seus filhos, mas seu corpo estava falhando. Suor frio se acumulou em sua testa. As luzes do terminal se confundiram em rastros. O som de sirene se aproximava do lado de fora. Alívio e medo se entrelaçaram em seu peito. Ela tinha segundos restantes antes que tudo se apagasse. E enquanto Rogério tentava se aproximar à força, a enfermeira ao lado de Clara levantou a voz bruscamente. "Não toque nela, ela está perdendo a consciência." Os olhos de Clara vibraram uma, duas vezes, e então tudo se apagou na escuridão. Clara flutuou entre a consciência e a inconsciência, enquanto os paramédicos a levavam às pressas para as portas de emergência. O ar frio da baía da ambulância lavando sua pele pálida. Olivia ficou perto, sua voz firme, mantendo Clara ancorada à realidade. Atrás delas, Rogério tentou passar pela multidão, mas os oficiais da segurança o bloquearam. Adriana pairava ao lado dele, os olhos disparando ansiosamente enquanto a situação fugia do controle. Dentro da ambulância, os monitores apitavam bruscamente enquanto um paramédico verificava os sinais vitais de Clara. A pressão arterial dela está caindo, a respiração superficial e uma sensação de aperto pulsa perigosamente em seu abdômen. Ela está mostrando sintomas de sofrimento pré-termo. O médico alertou. Olivia agarrou o trilho ao lado da maca. Clara forçou os olhos a se abrirem por um momento, sussurrando. "Não deixe ele chegar perto de mim." Olivia acenou, seu coração apertado. De volta ao terminal, a raiva de Rogério se transformou em pânico. "Ela está exagerando", ele gritou, embora sua voz tenha falhado, traindo seu medo.
Os espectadores que haviam filmado a cena agora sussurravam com raiva, reproduzindo a filmagem em suas telas. Um pai segurando sua filha encarou Rogério, enquanto um grupo de adolescentes murmurava sobre chamar as autoridades. Pela primeira vez, Rogério percebeu que as pessoas não tinham medo dele. Elas estavam enojadas. Adriana puxou sua manga. Precisamos ir embora, ela sibilou. Mas Rogério se afastou. Eu tenho que ir até minha esposa. Eles estão distorcendo tudo. Ela vai dizer que me provocou. Adriana estremeceu. Este não era o homem que ela pensava controlar. Seu desespero, cru e instável, o tornava imprevisível. Sua influência cuidadosamente elaborada estava escorregando bem por seus dedos. Olivia seguiu a maca até o hospital, enquanto as enfermeiras levavam Clara às pressas para uma sala de exames. Um médico examinou rapidamente seu braço e abdômen, emitindo ordens urgentes. Ela corre risco de trabalho de parto prematuro e seu braço está fraturado. Precisamos estabilizá-la imediatamente. Clara gemeu suavemente quando a enfermeira moveu seu membro ferido. Olivia se inclinou sobre ela. Você está segura agora, querida. Concentre-se em respirar. Enquanto isso, Rogério e Adriana chegaram à entrada do hospital, apenas para serem parados pela segurança. Senhor, o senhor não tem permissão para entrar, anunciou um oficial. Há um relatório ativo de violência doméstica. Rogério riu amargamente. Minha esposa não registraria nada. Ela sabe que não deve. O estômago de Adriana se revirou com suas palavras. Pela primeira vez, ela viu o homem brutal por trás do charme. Enquanto eles discutiam, Olivia falou em particular com o médico assistente. Ela está grávida, ferida e aterrorizada, disse Olivia. Ela não pode tê-lo perto dela. O médico assentiu. Nós a colocaremos sob status de proteção. Olivia exalou lentamente, sabendo que isso era apenas o começo. Ela enviou uma mensagem de texto para sua equipe jurídica, dizendo-lhes para se prepararem para uma ação imediata. Rogério andava de um lado para o outro lá fora, suor se formando em sua linha do cabelo. Seu mundo estava desmoronando. Tudo isso é culpa dela, ele murmurou. Adriana se afastou ligeiramente, sentindo o perigo em seu tom frenético. Ela tentou se distanciar, fingindo inocência, mas a multidão a reconheceu. Alguém apontou. É a mulher que o incitou. Adriana endureceu. Dentro da sala do hospital, Clara recuperou a consciência brevemente. O primeiro rosto que ela viu foi o de Olivia, quente e firme. Você está segura, disse Olivia suavemente. Clara engoliu em seco, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não pode te machucar aqui, eu prometo. Clara fechou os olhos, deixando o alívio lavar seu corpo frágil. Enquanto carros de polícia entravam no estacionamento do hospital, luzes piscando em azul sobre as portas de vidro, Rogério se endireitou alarmado. Oficiais saíram com expressões determinadas. Adriana recuou lentamente. Rogério levantou as mãos defensivamente. Eu não fiz nada, mas os vídeos da multidão contavam uma história diferente, e os oficiais sabiam exatamente quem ele era. E quando o oficial principal se aproximou, baixando a voz, Rogério finalmente entendeu que ele não era mais o homem no comando. Clara estava deitada na sala do hospital mal iluminada, flutuando entre a dor e a exaustão, enquanto as enfermeiras se moviam silenciosamente ao seu redor. O baipe suave dos monitores ecoava pelo ar estéril, ancorando-a no presente. Seu braço estava imobilizado em um gesso temporário, seu abdômen envolto cuidadosamente para monitorar quaisquer sinais de trabalho de parto precoce. As luzes fluorescentes acima piscavam suavemente e, pela primeira vez em anos, ela sentiu um fragmento de segurança. Fraca, trêmula,
aterrorizada, mas segura. Olivia sentou-se ao lado de sua cama, mãos dadas, olhos firmes. Ela se recusou a deixar o lado de Clara, sentindo o medo persistente em cada respiração superficial que a jovem dava. Quando Clara finalmente se mexeu, Olivia se inclinou. Você está no São Luís, ela disse gentilmente. Seu bebê está estável. Seu filho está com uma enfermeira na pediatria. Você não está sozinha. E lágrimas vieram aos olhos de Clara, não de dor desta vez, mas do conforto simples daquelas palavras. Obrigada, ela sussurrou, voz rouca. Sua garganta doía de tanto chorar, de choque, de tudo que ela vinha segurando por anos. Olivia estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo da testa dela. Você é mais forte do que pensa, querida. Enquanto isso, fora do quarto do hospital, o corredor fervilhava de tensão. Oficiais interrogavam testemunhas, enfermeiras sussurravam sobre a paciente de alto perfil no quarto 312 e médicos revisavam as tomografias de Clara com as testas franzidas. O incidente em Guarulhos já estava em alta nas redes sociais. Vídeos de Rogério agarrando Clara, arrastando-a, clipes de gritos postados por estranhos circulavam com milhões de visualizações. A indignação pública estava crescendo rapidamente. No andar de baixo, o mundo de Rogério estava em colapso. Ele estava sentado em uma área de espera perto da emergência, cercado por oficiais. Sua camisa cara estava amassada, seus cufflinks removidos, e pela primeira vez na vida, ele parecia pequeno. Longe do CEO poderoso que antes dava ordens nas salas de reunião da Faria Lima, ele esfregou as têmporas, murmurando. Ela me armou. Ela está dramatizando. Ela sabe manipular as pessoas. Mas sua voz não tinha convicção agora. Todo oficial por perto assistiu ao vídeo. Suas desculpas apenas o faziam parecer mais fraco. Adriana estava sentada do outro lado da sala de espera, os braços firmemente cruzados, como se estivesse tentando impedir que sua persona cuidadosamente elaborada desmoronasse. Seu telefone se recusava a parar de vibrar. Mensagens de investidores, de colegas de trabalho, de números desconhecidos, exigindo respostas. O pânico brilhou em seu rosto a cada nova notificação. Rogério, ela sibilou, precisamos nos adiantar. Precisamos de uma declaração. Algo para fazer Clara parecer. Cale a boca! Ele estalou, os olhos em chamas. Você começou isso. Tia Adriana estremeceu, seus lábios se entreabrindo. Por meses, ela havia manipulado suas emoções com facilidade. Mas agora, pela primeira vez, Rogério não estava olhando para ela com admiração ou confiança. Ele estava olhando para ela como se ela fosse descartável. Não me culpe, ela sussurrou. Você é quem? Quem o quê? Rogério sibilou. Quem acreditou em você? Quem ouviu suas mentiras? Quem confiou em você? Adriana estremeceu. Aquela palavra, confiou, foi a primeira rachadura na armadura atrás da qual ela se escondeu. Mas antes que ela pudesse responder, 2 oficiais se aproximaram. Rogério Drummond, anunciou um deles. Estamos o escoltando para uma sala de interrogatório. O senhor não está sob prisão neste momento, mas está detido, pendente de investigação. A cabeça de Rogério se ergueu. Detido? Pelo quê? Clara engoliu em seco. Ele vai vir atrás de mim, ela sussurrou. Ele sempre vem. Olivia colocou a mão tranquilizadora em seu ombro. Desta vez não. Há oficiais na porta. Ele não tocará em você novamente. A respiração de Clara tremeu. Ele não vai parar. Ah, ele vai, Olivia respondeu, sua voz resoluta. Porque agora ele não está apenas enfrentando você. Ele está me enfrentando. Clara piscou, confusa. Por quê? Por que você se importa tanto? Olivia hesitou, seus olhos se suavizando com uma memória.
Porque eu conheci sua mãe, ela disse calmamente, e prometi a ela que cuidaria de você se a vida se tornasse cruel. A respiração de Clara engasgou. Seu coração palpitou. Você? Você a conheceu? Olivia assentiu. E não vou deixar a filha dela lutar esta batalha sozinha. Antes que Clara pudesse responder, uma batida soou na porta. Uma enfermeira espiou, sua expressão urgente. Senhora Alves, há um homem querendo falar com você, ela disse cautelosamente. Ele diz que tem informações de que você precisa. A respiração de Clara falhou quando a enfermeira mencionou o homem com a gravação. Por um momento, o medo apertou seu peito. Outro estranho, outro rosto desconhecido. Mas Olivia se levantou, sua presença firme como um escudo. Eu falarei com ele primeiro, ela disse firmemente. Clara assentiu, afundando nos travesseiros, enquanto o aperto em seu abdômen diminuía lentamente. Cada movimento parecia frágil, como se seu corpo fosse feito de vidro fino. Olivia voltou minutos depois, com um homem de terno casual ao lado dela. Ele era jovem, mas seus olhos mostravam a tensão de quem não dormia bem. Sou Miguel Costa, sou jornalista investigativo. Eu estava em Guarulhos esta manhã. Olivia o estudou de perto. E você filmou tudo? Não apenas filmei, respondeu Miguel. Eu capturei a confrontação inteira desde o momento em que Rogério agarrou o pulso dela até quando ela desabou. E eu não postei. Ainda não. Olivia exalou suavemente. Essa escolha sozinha o diferenciava das milhares de pessoas que já haviam compartilhado seus clipes online. Por que trazer isso aqui? Ela perguntou. Por quê? Disse Miguel, baixando a voz. Eu tenho seguido a Drummond Global por meses. Há algo podre sob a superfície. Eu vim para Guarulhos para rastrear uma pista diferente. Mas quando eu vi o que aconteceu, seu maxilar apertou. Eu não pude simplesmente ir embora. Olivia perguntou. Onde está essa evidência? Miguel abriu sua bolsa de câmera e tirou um disco rígido. Isso não é apenas um vídeo. É uma prova. E acho que o que Rogério fez hoje se conecta à atividade ilegal dentro da Drummond Global. Se isso for para as pessoas certas, pode protegê-la. Enquanto isso, dentro do quarto do hospital, Clara tentou acalmar sua respiração. Cada batida de seu coração ecoava com medo, medo pelo seu bebê, medo de Rogério, medo do futuro que ela não sabia como encarar. Seu filho dormia em um pequeno berço ao lado da cama, seu peito minúsculo subindo suavemente. Ela alcançou seu cobertor com dedos trêmulos, deixando seu calor a acalmar. Minutos depois, Olivia retornou com Miguel ao seu lado. Clara enrijeceu com o rosto desconhecido, mas Olivia a tranquilizou. Esta é Miguel. Ele foi quem filmou o incidente. Clara engoliu. Você estava lá? Miguel assentiu gentilmente. Sim, e eu vi tudo. Não apenas a violência, o rosto dele, a raiva dele, a maneira como ele olhou para você. Sinto muito que você tenha passado por isso. Algo em seu tom, quieto, respeitoso, a acalmou. Uma parte de Clara que ela não percebia que estava tremendo. Olivia puxou uma cadeira para perto. Clara, o vídeo é uma prova forte, mas Miguel também tem informações que podem protegê-la do poder financeiro de Rogério. Miguel se adiantou cuidadosamente. Rogério tem movimentado fundos ilegalmente. Eu tenho e-mails, relatórios internos e depoimentos de testemunhas. Se Rogério tentar desacreditá-la, isso destruirá qualquer tentativa. Clara sentiu sua respiração tremer. Por que me ajudar? Miguel hesitou por apenas um momento. Porque o que ele fez é imperdoável. E porque você merece a proteção que ele nunca lhe deu. Olivia colocou uma mão tranquilizadora na mão não ferida de Clara. Este é o seu ponto de virada, querida.
Você não está mais lutando sozinha. Os olhos de Clara brilharam. Miguel encontrou seu olhar. Firme, compassivo. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Clara sentiu algo desconhecido rompendo o medo. Esperança. Rogério estava sentado na área de detenção do hospital, com os cotovelos apoiados nos joelhos, os dedos emaranhados em seu cabelo. Os murmúrios ao seu redor ficaram mais altos à medida que mais oficiais chegavam, seus rádios crepitando com atualizações. A cada poucos minutos, o telefone de alguém vibrava com uma nova notificação. Outro repost do vídeo do aeroporto, outra onda de indignação pública. O mundo estava se voltando contra ele mais rápido do que ele conseguia respirar. Ele tentou se levantar, mas um oficial bloqueou seu caminho. Sente-se, Sr. Drummond. O senhor não tem autorização para ir a lugar algum. Rogério zombou, sua voz falhando. Você sabe quem eu sou? Sim, o oficial respondeu friamente. É por isso que não estamos deixando o senhor sair. Adriana estava sentada a vários assentos de distância, os braços firmemente cruzados em torno de si mesma, como se estivesse tentando impedir que sua persona cuidadosamente construída desmoronasse. Seu telefone se recusava a parar de vibrar. Mensagens de investidores, de colegas de trabalho, de números desconhecidos exigindo respostas. O pânico brilhou em seu rosto a cada nova notificação. Rogério, ela sibilou. Precisamos nos adiantar. Precisamos de uma declaração. Algo para fazer Clara parecer... Cale a boca! Ele estalou, os olhos em chamas. Você começou isso. Adriana congelou, seus lábios se entreabrindo. Por meses, ela havia manipulado suas emoções com facilidade. Mas agora, pela primeira vez, Rogério não estava olhando para ela com admiração ou confiança. Ele estava olhando para ela como se ela fosse descartável. Não me culpe, ela sussurrou. Você é quem? Quem o quê? Rogério sibilou. Quem acreditou em você? Quem ouviu suas mentiras? Quem confiou em você? Adriana estremeceu. Aquela palavra, confiou, foi a primeira rachadura na armadura atrás da qual ela se escondeu. Mas antes que ela pudesse responder, 2 oficiais se aproximaram. Rogério Drummond, anunciou um deles. Estamos o escoltando para uma sala de interrogatório para questionamento. O senhor não está sob prisão neste momento, mas está detido, pendente de investigação. A cabeça de Rogério se ergueu. Detido? Pelo quê? Clara, Olivia começou gentilmente. Rogério está tentando deturpar o que aconteceu hoje. Ele está ligando para sua equipe jurídica, alegando que você caiu, alegando que ele estava tentando ajudá-la, até mesmo alegando que você pode ter se machucado sozinha. Os olhos de Clara se arregalaram em descrença. Ele disse isso? Olivia assentiu. É um desvio clássico, mas desta vez ele não pode encobrir nada. Não com testemunhas, não com a filmagem de Miguel, não com o relatório do hospital. Clara olhou para o braço ferido, envolto com segurança em um gesso temporário. Eu não quero ele perto dos meus filhos novamente, ela sussurrou. Eu quero ele fora das nossas vidas. E ele estará, Olivia prometeu. Mas temos que agir primeiro. Miguel se adiantou, segurando uma pasta cheia de documentos impressos. Rogério já está tentando conter as consequências. Sua assistente ligou para uma empresa de relações públicas antes que a polícia o parasse. Eles estão planejando pintá-la como instável, emocional, sobrecarregada. Clara sentiu seu estômago afundar. Por que eles fariam isso? Por que eu sou sempre a única que eles tentam quebrar? A expressão de Miguel se suavizou. Porque homens como ele pensam que o poder pode reescrever a verdade. Mas, desta vez, ele subestimou a quantidade de evidências que deixou para trás. Olivia bateu na pasta. Estamos entrando com uma ordem de proteção de emergência.
Quando Rogério terminar seu interrogatório com a polícia, ele não terá permissão de ficar a menos de 100 metros de você ou de seus filhos. Clara piscou forte, deixando o alívio a invadir. No andar de baixo, o interrogatório de Rogério não estava indo bem. O detetive mostrou-lhe a filmagem de Miguel, desacelerada e estabilizada. Cada quadro o pintava em uma luz mais sombria. Sua pegada, a torção do braço de Clara, a expressão em seu rosto. Aquele vídeo é manipulado, Rogério insistiu desesperadamente. Não, respondeu o detetive. Esta é a filmagem original. Limpa, não editada. O pulso de Rogério martelou em seus ouvidos. Adriana, deixada sozinha na sala de espera, encarou o chão enquanto vozes ao redor dela sussurravam palavras como cadeia, investigação, violência doméstica. Seu mundo cuidadosamente mantido estava desmoronando também, mas por razões inteiramente diferentes. No andar de cima, Clara fechou os olhos, exausta, mas finalmente começando a sentir uma frágil sensação de segurança. Olívia se levantou e colocou uma mão gentil no ombro de Clara. Descanse, querida. Este é o momento em que tudo começa a mudar a seu favor. Clara exalou tremulamente, porque pela primeira vez ela não era quem estava sendo encurralada. Rogério era. Olívia caminhou pelo corredor silencioso do hospital, seus saltos batendo ritmicamente contra o chão polido. A cada passo, sua determinação se aguçava. Ela passou anos navegando em guerras corporativas, silenciando membros gananciosos do conselho e limpando escândalos a portas fechadas, mas nada se comparava à fúria acesa dentro dela no momento em que viu Rogério parado sobre Clara no aeroporto. Isso não era negócio, era pessoal, e ela iria desmantelar cada pedaço do monstro que ele havia se tornado. Ela entrou em uma pequena sala de consulta, onde 2 investigadores seniores esperavam com laptops abertos. Eles já haviam revisado parte da filmagem, mas Olívia carregava algo muito mais prejudicial. Ela colocou a pasta de Miguel sobre a mesa e a empurrou na direção deles. Esta é a documentação interna da Drummond Global, ela disse. Discrepâncias financeiras, transferências não autorizadas, acobertamentos. E Clara descobriu as primeiras irregularidades meses atrás. O investigador principal levantou uma sobrancelha. Como ela conseguiu acesso a isso? Ela não estava procurando, respondeu Olívia. Ela tropeçou nelas e Rogério entrou em pânico. Foi quando a manipulação começou. O investigador assentiu lentamente. Isso fortalece o caso de violência doméstica, mostra o motivo. Faz mais do que isso, disse Olívia. Mostra um padrão. Ele a isolou, controlou suas finanças, sabotou sua educação e usou manipulação emocional para mantê-la dependente. Isso não foi um momento de raiva. Foi um sistema que ele construiu. O segundo investigador anotou. Se esses arquivos conferirem, os crimes financeiros sozinhos podem colocá-lo na cadeia por anos. Olívia cruzou os braços. Bom, porque Clara merece uma vida livre dele. Enquanto isso, na área de detenção, no andar de baixo, Rogério bateu o punho contra a mesa. Eu quero meu advogado, agora! Ele latiu. O detetive à sua frente não se encolheu. Seu advogado está a caminho, ele respondeu. Mas gritar não fará ele aparecer mais rápido. Rogério o encarou, o peito subindo de fúria. Você tem ideia do que isso fará com minha empresa? Essa não é nossa preocupação, disse o detetive calmamente. Nossa preocupação é a mulher que o senhor agrediu. Rogério zombou. Ela é dramática. Ela sempre foi. O detetive apertou um botão em seu laptop. O vídeo de Miguel encheu a tela novamente. Clara caindo de joelhos, seu filho gritando, Rogério parado sobre ela com raiva nos olhos. Rogério desviou o olhar. No andar de cima, Adriana andava de um lado para o outro na sala de espera.
apertando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mensagens dos investidores que antes a apoiavam piscavam na tela. O que você fez? Corrija isso imediatamente. Seu envolvimento não será tolerado. Ela engoliu em seco. Perder Rogério era uma coisa. Perder a proteção dos investidores significava que ela poderia ser exposta, demitida ou pior. Ela precisava do controle de volta, rápido, mas Olivia não lhe deu essa chance. Ela se aproximou com 2 seguranças ao seu lado. Senhora Campos, disse Olivia uniformemente. Precisamos falar com a senhora. Adriana enrijeceu. Sobre o quê? A filmagem, respondeu Olivia, e seu papel em provocar Rogério esta manhã. O rosto de Adriana perdeu a cor. Eu não provoquei nada, eu estava tentando acalmá-lo. Olivia levantou uma sobrancelha. Temos testemunhas que a ouviram, alimentando-o com acusações. A senhora foi vista sussurrando no ouvido dele logo antes de ele atacar Clara. O pulso de Adriana acelerou. Eu não. Eu estava... Rogério entendeu mal. Mais uma mentira. Olivia alertou, dando um passo à frente. E a senhora sairá daqui algemada. Adriana congelou. Olivia manteve seu olhar. Agora me diga a verdade. Por que a senhora estava o empurrando em direção a Clara? E quem mais está envolvido? Enquanto isso, de volta ao quarto do hospital, Clara tentou se sentar, estremecendo enquanto a dor pressionava seu braço fraturado. Miguel se adiantou instantaneamente. Cuidado, ele murmurou. Deixe-me ajudar. Clara olhou para ele, sem saber por que sua gentileza parecia tão desconhecida e tão chocante. Sua voz era suave. Obrigada por tudo que você está fazendo. Miguel balançou a cabeça. Não estou fazendo isso por uma história. Estou fazendo isso porque você não merecia o que aconteceu e você não está sozinha nesta luta. Clara sentiu emoções incharem em seu peito. Por anos, ela não ouviu aquelas palavras de ninguém, nem mesmo da família. Ela piscou para afastar as lágrimas. Olivia retornou um momento depois, sua expressão uma mistura de alívio e resolução. Clara, ela disse, colocando a mão em seu ombro. Tudo está se movendo rapidamente e agora temos o suficiente para expor Rogério completamente. A respiração de Clara tremeu. O que acontece agora? Olivia se inclinou, sua voz firme e feroz. Agora, querida, nós o derrubamos. Clara estava encostada em seus travesseiros, a iluminação fraca do hospital pintando sombras suaves em seu rosto exausto. Seu corpo doía, mas sua mente, abalada e aterrorizada, estava mais lúcida do que tinha estado em anos. O trauma tinha um jeito de quebrar as pessoas, mas no caso de Clara, forçou seus olhos a se abrirem para algo que ela ignorava há muito tempo. A verdade sobre Rogério, a verdade sobre seu casamento e a verdade sobre si mesma. Olivia puxou uma cadeira para o lado da cama, sua expressão pensativa. Clara, ela começou gentilmente. Eu preciso te perguntar algo importante. O que exatamente você viu nos arquivos de Rogério? Você mencionou ter notado números estranhos antes. A respiração de Clara falhou. Ela se lembrou claramente. A noite em que acidentalmente abriu uma pasta no laptop de Rogério enquanto procurava um documento fiscal. No começo, os números não significavam muito. Então, padrões começaram a surgir. Transferências para contas offshore, fornecedores não divulgados, assinaturas ausentes, nomes que ela não reconhecia. O tipo de sombras financeiras que significavam uma coisa: fraude. Rogério disse que eu li tudo errado. Clara sussurrou. Ele me fez duvidar de mim mesma. Ele disse que eu estava confusa, emocional, que eu não estava pensando claramente. Ela engoliu em seco. Mas eu sei o que vi. Ele estava escondendo algo grande. Olivia assentiu lentamente. E é exatamente por isso
que ele começou a isolá-la. Você era uma ameaça. Clara não esperava que as palavras ardessem, mas arderam. Uma ameaça. Para ele. Para o império dele. Para as mentiras que ele construiu. De repente, tantos momentos fizeram sentido. Seu tom controlador, a maneira como ele desconsiderava suas perguntas, a possessividade repentina quando ela engravidou novamente. Olivia pegou uma pasta e tirou um documento impresso. Isto, ela disse, colocando-o gentilmente no colo de Clara, é uma cópia forense da pasta do backup do seu laptop. A respiração de Clara engasgou. Você encontrou? Olivia assentiu. Rogério estava lavando dinheiro através de contas de fachada, milhões, e esses registros são suficientes para enterrá-lo. Clara pressionou uma mão trêmula na testa. Eu não queria nada disso. Eu só queria paz. Eu queria uma família. Lágrimas vieram aos seus olhos. Porque ele me tratou como uma inimiga. Porque você era a única pessoa que poderia expô-lo. Olivia respondeu gentilmente. E ele sabia disso. A porta se abriu suavemente. Miguel entrou, segurando seu laptop. Eu tenho algo, ele disse, olhando entre as duas mulheres. Algo grande. Ele colocou o laptop na mesa de Clara e apertou o play. Era uma filmagem de segurança. Rogério e Adriana, em um canto do escritório, semanas antes. Adriana sussurrando. Rogério assentindo nervosamente. Uma breve troca de envelopes. Adriana passando-lhe um pendrive. Clara cobriu a boca. Ele planejou tudo. Miguel assentiu. Eles não estavam apenas manipulando você emocionalmente. Eles estavam conspirando para destruir os arquivos que você encontrou. O maxilar de Olivia apertou. E agora temos a prova. Clara sentiu algo mudar dentro dela. Não medo, não raiva, mas clareza. Uma percepção silenciosa de que a mulher que ela costumava ser não existia mais. A Clara que duvidava de si mesma, que ficava em silêncio, que aceitava a dor porque esperava que as coisas mudassem. Essa Clara estava desaparecendo. Uma nova versão estava começando a respirar. Miguel a observou, sua voz gentil. Esta prova não é apenas suficiente para protegê-la, é suficiente para derrubá-lo. Clara levantou os olhos, a força piscando neles pela primeira vez. Então vamos usá-la. Olivia sorriu suavemente, orgulhosa e feroz. Nós vamos, e Rogério não verá isso acontecer. Clara exalou, lenta e firmemente. Ela não estava mais impotente. E o reinado de controle de Rogério estava prestes a acabar. Clara estava sentada, apoiada, uma mão sobre a barriga. Seu bebê se moveu. Um pequeno flutuar. Uma garantia silenciosa de que ambos ainda estavam ali, ainda lutando. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto. Estamos bem, ela sussurrou. Vamos ficar bem? Uma batida suave soou na porta. Miguel entrou, carregando 2 xícaras de chá quente. Sua presença era calma, ancorada, o oposto do caos que ela havia sobrevivido. Eu não sabia o que você preferia, ele disse, oferecendo uma xícara. Então eu trouxe camomila. Ajuda com o estresse. Clara piscou surpresa. Obrigada, ela murmurou. Isso é atencioso. Miguel sorriu gentilmente. Você passou por um inferno, Clara. O mínimo que posso fazer é ajudar a firmar o chão sob seus pés. Ela o estudou por um momento, a maneira como ele parecia olhar para ela sem julgamento, sem pena, apenas humanidade. Ela não estava acostumada com isso. O amor de Rogério sempre vinha com termos, condições, regras. Miguel não oferecia nada além de presença. Antes que ela pudesse falar, Olivia entrou, carregando uma pilha de documentos legais. Sua expressão era firme, mas calorosa. Você parece mais forte, ela disse, puxando uma cadeira.
Como você está se sentindo? Diferente, Clara admitiu. Assustada, mas lúcida. Olivia assentiu. Bom, porque temos decisões a tomar. Clara inalou profundamente. Estou pronta. Elas passaram a próxima hora revisando tudo. Ordens de proteção, pedidos de custódia de emergência, pacotes de evidências, depoimentos de testemunhas. Pela primeira vez, Clara não se sentiu sobrecarregada pela papelada. Ela se sentiu ancorada, fortalecida. Cada página que ela assinava parecia recuperar um pedaço de si mesma que Rogério havia roubado. Mas a verdadeira mudança veio quando Olivia lhe entregou um envelope pardo. Dentro está sua declaração oficial, disse Olivia gentilmente. Você pode ler antes de assinar, ou eu posso te guiar por ela. Clara abriu o envelope. Suas próprias palavras a encararam. A verdade que ela estava com muito medo de expressar por anos. A manipulação financeira, o abuso emocional, as tentativas de isolá-la, as ameaças disfarçadas de desculpas, o medo crescente que ela tentou ignorar. Sua garganta apertou. Eu não percebi há quanto tempo tenho vivido assim, ela sussurrou. Olivia colocou uma mão firme sobre a dela. É assim que a sobrevivência se parece. Você fez o que tinha que fazer, mas agora você está escolhendo algo diferente, e isso é força. Clara assentiu, assinando seu nome com determinação trêmula. Depois que Olivia saiu para fazer ligações, Miguel ficou perto da janela. Clara o observou, sentindo algo atencioso por trás de seu exterior calmo. Você é muito gentil, ela disse calmamente. Ele se virou, surpreso. Gentileza não deveria ser rara, Clara. Ela engoliu. Tem sido rara na minha vida. A expressão de Miguel se suavizou, o peso de suas palavras se instalando entre eles. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Você não precisa apressar nada. A cura não vem da noite para o dia. Mas se você precisar de alguém para conversar, alguém que não esteja envolvido em tribunais e investigações, eu estou aqui. Clara olhou para baixo, seus olhos ardendo. Por quê? Ela sussurrou. Você nem me conhece. Miguel hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu sei como é quando alguém está lutando sozinho. Eu vi isso no meu trabalho. Eu vivi isso no meu próprio passado. E eu vi você, Clara. Não apenas a mulher que caiu no aeroporto, a mulher que se levantou ao assinar esses papéis hoje. A respiração de Clara tremeu. Algo dentro dela, em silêncio por anos, se agitou. Não amor, não esperança. Algo mais simples. A crença de que talvez, apenas talvez, ela merecesse ternura. Clara acordou na manhã seguinte para um tipo diferente de silêncio. Um que não parecia pesado ou sufocante. Parecia que o mundo estava prendendo a respiração por ela, esperando para ver o que ela escolheria em seguida. O sol se infiltrou suavemente pelas cortinas, pintando seu quarto com um brilho dourado suave. Seus braços ainda doíam, seu corpo ainda cansado, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não se sentia mais como uma mulher se agarrando à sobrevivência. Ela se sentia como alguém caminhando em direção a algo novo. Uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Seus números parecem melhores hoje, ela disse com um sorriso caloroso. O batimento cardíaco do bebê está firme. Você está se estabilizando. Clara soltou um suspiro de alívio silencioso. Foi a primeira boa notícia em que ela se permitiu acreditar. Minutos depois, Olivia entrou carregando uma elegante sacola de roupas e uma calma confiança que preencheu a sala. Você tem uma reunião hoje, ela anunciou. Clara piscou. Uma reunião? Com quem? Com a advogada que chamei, disse Olivia. Um peso pesado em direito de família. E ela pediu especificamente para conhecê-la pessoalmente.
Clara se moveu incerta. Mas eu pareço uma sobrevivente. E sobreviventes não precisam se desculpar por sua aparência, disse Olivia firmemente. Antes que Clara pudesse protestar, Olivia abriu o zíper da sacola de roupas. Dentro pendia um vestido de gestante azul marinho macio, simples, elegante, confortável, adequado para alguém que precisava se sentir humana novamente. Clara tocou o tecido gentilmente. É lindo. Mas, Olivia, eu não sei se consigo. Você consegue, Olivia interrompeu. E você vai. Hoje é sobre entrar em uma versão de si mesma que Rogério nunca permitiu que você visse. Uma batida soou na porta. Uma mulher entrou. Alta, equilibrada, com mechas prateadas em seu cabelo escuro e a presença de alguém acostumado a vencer. Clara a reconheceu instantaneamente. Você é... Doutora Helena Vieira? Ela sussurrou. Helena sorriu. Sim, advogada de divórcio, defensora das mulheres, ex-vítima de Rogério Drummond. A respiração de Clara engasgou. Ele machucou você também? Helena assentiu calmamente. Anos atrás, antes de ele conhecer você, antes de ele construir seu império, eu saí antes que ele pudesse me destruir. Sua voz suavizou. E eu estava esperando pelo dia em que alguém pudesse ajudar a acabar com o ciclo dele para sempre. Clara engoliu em seco. Por que me ajudar? Porque você é forte, Helena disse simplesmente. E porque você tem algo que eu nunca tive, uma rede pronta para lutar com você. Olivia colocou uma mão gentil no ombro de Clara. Estamos todos aqui porque acreditamos em você. Com ajuda, Clara vestiu o vestido. Quando ela se olhou no espelho, mal se reconheceu. Não porque parecia polida, mas porque parecia presente, acordada. Ela viu uma mulher que havia...